Boa tarde, está no ar pela Rede Gospel de Televisão, programa A Bíblia em Debate, ao vivo para todo o Brasil, hoje até às 2 horas da tarde, falando sobre avareza. Guardar dinheiro é uma posição de segurança ou uma marca de uma pessoa avarenta? O que você acha? Você tem uma poupança? Você tem alguma aplicação, algum dinheiro guardado? Você acha que isso é uma marca de alguém que é avarento? Você pode ligar, participar, dar a sua opinião sobre esse assunto no 0 Operadora 11 2114 1160, nas redes sociais, @Bíblia em Debate, ou no Facebook, @Bíblia em Debate Oficial. Você entra aí, dá a sua participação, discute com a gente esse assunto, pode também contar aqui uma experiência, tirar a sua dúvida por essas linhas de comunicação, tá bom? Quero dar aí as boas-vindas a todo o povo que nos assiste pelo Brasil afora, Rede Gospel de Televisão, sempre expandindo o seu sinal, entrando em novas praças e com muitas participações. O pessoal do Sul tem participado constantemente, aqui em São Paulo, também Rio de Janeiro, muitas ligações acontecem no programa, todo o Norte, Nordeste e Sudoeste sempre participando. Também o pessoal de Brasília e Goiás, que sempre mandam aqui as suas mensagens. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu vou aqui até às 2 da tarde, hoje com o Bispo Laerte. Tudo bem, Bispão? Bispo Rueda, boa tarde para você que nos assiste aí pela Rede Gospel de Televisão, com muita alegria estamos aqui, começando muito bem essa semana, falar aí sobre um assunto muito interessante, avareza, aquilo que envolve dinheiro, parece que mexe realmente não apenas com o bolso, mas o sentimento da gente, e vamos juntos aí aprender sempre mais e mais à luz da Palavra de Deus. Boa tarde. É isso aí, também o Bispo Sérgio, tudo bem, Bispo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Bispo Rueda, Bispo Laerte, nosso querido telespectador. Assim, se tivéssemos que definir o momento agora, dessa segunda-feira, seria o Salmo 126, estamos como quem sonha. Final de semana, você também tá, hein? Como não? Final de semana não foi fraco lá que eu tô sabendo. Olha, final de semana maravilhoso, tivemos um encontro de casais lotado na sede de Alphaville na sexta. Sábado, cura interior, sábado, encerramento de jejum, chás por todos os lugares. Depois, no domingo, os cultos lotados, maravilhosos. Grande beijo, ó, povo querido de Carapicuíba. E depois, ontem também, o programa na rádio, ontem à noite. Meu Deus, você que não ouviu ainda, precisa começar a ouvir a Rádio Gospel, o programa Apostolic Church Renascer, que é fantástico. Ontem, Bispo Rueda, nós tivemos mais de 30 mil visualizações durante o programa, centenas de pessoas pedindo oração, dezenas de pessoas voltando para Cristo, uma colheita assim excepcional, e esse é realmente o papel da Rede Gospel, né, de comunicação, de televisão, de rádio, porque nós temos um objetivo maior, e o nosso prazer é comer essa comida, né, a comida que é fazer a vontade do Pai. Então, já estamos aqui no Bíblia em Debate, quer dizer, alegria total nos nossos corações, uma super boa tarde para você. É isso aí. E a Rede Gospel não para, todos os dias avançando, ministrando a palavra, levando você mais perto de Deus. Hoje, então, o nosso tema é avareza. E aí, você lidar com algum avarento na tua vida? Já passou alguma fase que você se identificou como uma pessoa que tinha avareza no seu coração e foi curado disso? É duro a gente identificar e, claro, reconhecer isso, mas, de repente, já aconteceu com você que está nos assistindo e você poderia ligar e participar, contar aqui a experiência de como foi ser liberto disso, tá? Então, guardar dinheiro é uma posição de segurança ou a marca de um avarento? Essa é a nossa pergunta e eu quero a sua participação em nome de Jesus. É isso aí, vamos já começar a discutir aqui sobre avareza. A Bíblia, é claro, ela relata vários casos, nos dá muitas bases bíblicas para aqueles que são tomados pelo dinheiro, tomados por amor ao dinheiro. Aliás, o que a palavra nos instrui é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o avarento, essencialmente, ele tem amor ao dinheiro, amor aos seus bens, amor àquilo que ele possui, e ele leva aquilo acima de qualquer coisa na sua vida, acima da família. O seu maior valor. Né? O seu maior valor, é onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Agora, será que eu ter uma poupança, uma aplicação, pensar um pouco no meu futuro,
né, você ali ir colocando, né, um recurso onde você projete uma segurança futura, será que são indícios de avareza ou simplesmente, né, um planejamento futuro? O que a gente pode identificar aqui e ajudar quem nos assiste para que não se confunda a posição de uma pessoa que busca ter uma qualidade de vida, busca ter uma base de segurança, vamos chamar assim, né? Ou de um avarento mesmo que acumula para si e o que estiver ao seu redor, né? É interessante, é curioso isso, porque até o Bispo Rueda estava falando agora no comecinho do programa, que o grande problema está onde está o teu amor. Né? Se você coloca a tua confiança naquilo que é o recurso financeiro, aquilo já vira um problema sério, porque lá em Provérbios, e são tantos textos, eu estava dando uma olhadinha na Bíblia, tantos textos falando sobre essa reprovação da avareza, e lá em Provérbios, eu gosto muito ali no capítulo 3, quando Salomão, que foi um homem riquíssimo, riquíssimo, ele fala assim, né, não te estribes no teu próprio conhecimento. E a gente poderia traduzir muito bem essa questão de conhecimento, não apenas naquilo que é sabedoria, mas naquilo que é o recurso que o homem tem. A partir do momento em que o homem passa a se estribar naquilo que é a poupança que ele tem, até é curioso a gente ver pessoas que guardam dinheiro, por quê? Porque ela já pensa o seguinte, eu posso ficar doente. Então é engraçado. Já está programando já está programando isso, né? Não, mas é que é bom ter um dinheirinho porque eu posso ficar doente. Não tem problema nenhum em você ter um recurso guardado, em você ter planos, você ter projetos. Isso é até saudável, saudável, é propício ao homem ele ter esse planejamento a curto, médio e a longo prazo, mas o grande problema é quando ele estabelece a sua base justamente naquilo, tanto em confiança quanto em amor. Eu acho assim, muito interessante a visão, a tendência de ter uma visão maniqueísta, assim, no sentido de bem ou mal. De bem absoluto, mal absoluto. Tal coisa é boa, tal coisa é ruim. E classificar tal coisa é isso e tal coisa é aquilo. Então, por exemplo, a nossa pergunta, ela está muito bem elaborada porque ela traduz essa visão social que as pessoas têm de classificar dessa maneira. Então, quer dizer, guardar dinheiro é uma posição de segurança ou marca de um avarento? Por que tem que ser uma coisa ou tem que ser outra? As pessoas tendem a julgar alguma coisa pela ação em si e não pelo que está por trás daquela ação. Ora, guardar dinheiro não precisa necessariamente ser fruto de uma coisa só. Pode ser fruto de várias motivações diferentes. Pode ser, como nós falamos, por insegurança. Então, o dia que eu cair de cama, o dia que eu ficar doente, o dia que eu ficar desamparado, quer dizer, você já tem certeza que isso vai acontecer com você. A tua insegurança, então, neuroticamente te faz guardar dinheiro. Só não tem um dia determinado, você tem já a expectativa de que aquilo aconteça. Eu posso guardar dinheiro por um objetivo, por exemplo, para comprar uma casa. É guardar dinheiro do mesmo jeito. A espécie, o dinheiro é o mesmo. O lugar que vai se armazenar é o mesmo, mas a ação é diferente. Então, nós temos que tomar cuidado para não julgar a ação, mas sim o que está por detrás daquela ação, né? Então, a motivação é tudo que Jesus veio tratar na Terra. Jesus não veio tratar atos, por isso que Jesus não estabelece um manual de regras, porque a regra ela é muito vaga naquilo que a faz cumprir, né? Então, nós temos que sempre nos focar nos nossos corações. Acho que a diferença básica entre lei e graça é que lei era a regra. Jesus veio falar do coração, Jesus veio falar da motivação, Jesus veio falar, por exemplo, o adultério, né? Se você adulterar e tal. Agora, se você já pensar, se você já desejar, você já adulterou. Ele traz para um nível de interiorização, de sentimento, que é uma coisa completamente superior, completamente diferente, né? Veja só, então se a gente dividir aqui, entre boas motivações, como você está dizendo, né? Eu posso guardar o dinheiro para comprar uma casa. Bom, claro. Eu estou falando de algo que aparentemente é bom, né? Eu poderia dizer que todas as vezes que eu estou guardando dinheiro para um bom propósito, não há vestígios de avareza? Não. É normal. Vou tentar, assim, deixar o mais claro possível, porque senão também a gente vai fechar o assunto. Mas veja só. Eu tenho aqui um objetivo, eu vou comprar este iPad. O meu orçamento não me permite tê-lo, mas eu estou focado em tê-lo. Então, eu vou fazer um esforço. É óbvio que em tudo na vida se exige esforço.
Vale qualquer preço? Estou falando de coisas lícitas, claro, absolutamente lícita. Vale eu deixar de comer uma pizza? Vale eu não ir passear com os meus filhos? Vale eu privar a minha família de um estudo? Vale eu me fechar e só Vale eu andar? deixar de dar uma oferta na igreja? Vale deixar de dar uma oferta na igreja? Eu acho que porque eu tenho um objetivo que é saudável de comprar um bem. Será que isso também não pode dar uma conotação ou já demonstrar uma certa avareza na vida da pessoa? Então, o importante que eu enxergo, eu vejo de uma maneira assim bem clara para mim, dentro dessa questão da avareza, não está nós estamos falando na questão do guardar, né? Uhum. Eu queria fazer uma outra pergunta. O disponibilizar, né? Porque se eu estou disposto a guardar e a fazer um sacrifício próprio por aquilo que é algo meu, eu estou tratando de coisas minhas. Mas, e quando acontece alguma situação, por exemplo, com relação a alguém próximo a mim? Quer dizer, o que é maior do que isso? Isso, perfeito. O que é maior do que né? isso? Porque enquanto eu trato comigo, eu acho super válido. Eu vejo muito legal uma criança que ela aprende a guardar. Ela aprende a guardar e ela tem... Agora, quando ela tem que compartilhar, quando ela tem que disponibilizar, aí é que a gente vê que se vai se caracterizar a avareza ou não. Então, a avareza, eu olho assim e eu vejo, nessa questão do guardar, é fácil até da gente falar. Porque não, é lícito, é muito legal eu me sacrificar. A gente vê, por exemplo, nós não nos sacrificamos pela nossa formação, né? Não deixamos, por exemplo, de sair, de ir na época de estudo e tudo mais, estava conversando a volta às aulas, aquela coisa toda. Agora, na hora de eu disponibilizar, aí é que eu olho e vejo a avareza, né? Porque será que eu estou disposto a sacrificar o meu iPad porque tem uma outra necessidade? Ou, por exemplo, alguém ao meu lado está precisando? Aí é que eu olho e vejo, aí a gente pode medir realmente a avareza nessa condição. Então, nessa linha de pensamento, a avareza está ligada não ao sentimento de acumular, mas sim ao momento da disponibilização. Ao que eu valoro mais. Aquilo que eu preciso naquele instante e dou mais valor naquele instante. Vamos olhar o jovem rico lá em Marcos 10? Perfeito. Eu vou citar isso, o apóstolo ontem exemplo clássico, esteve nos Jardins, ele nos ministrou exatamente esta oferta, né? Então, este jovem que ele não teve disponibilidade financeira, ele tinha o recurso, mas não disponibilizou o recurso na instrução de Cristo. Ele era avarento, por exemplo? Sem dúvida alguma. Era um homem avarento. Eu acho que a gente tem que ampliar o conceito de avareza para fora do dinheiro também. Sim. Porque avareza não é só dinheiro. Uma mulher que se casa e fala, não quero ter filhos para não estragar meu corpo. Isso é avareza. Isso é avareza. Por quê? O corpo é um valor? Ótimo. Cuidar do corpo é um valor? Ótimo. Nada de errado com isso. Agora, valorar mais... Um homem que diz, não quero ter filhos porque eu vou cuidar da minha carreira profissional. Aí é a mesma coisa. Mesma situação. Quer dizer, eu valorar mais o que é meu, o que é do ego, do que uma realização que é de aliança, que é coletiva. Ora, ter filho não é a questão dela, é a questão do casal, é a questão da família. A questão também de ter filho para o homem não é simplesmente se vai atrapalhar a carreira dele ou não, é uma questão familiar. É um exemplo. Então, quer dizer, quando ele pega aquilo que é um valor para ele e o torna mais importante do que tudo, eu até citei o negócio de dar oferta, por quê? O camarada está guardando para comprar o iPad que você falou. Deus toca o coração dele e pede. Ele fala, não, mas eu estou guardando por um bom propósito. Então, quer dizer, o que está em discussão aqui? O que tem mais valor? Sim. O meu objetivo ou o que Deus fala? Ora, para mim, quando Deus fala, meus objetivos sumiram, desapareceram. Eu tinha planos, até que Deus coloque planos diferentes. E aí até nesse exemplo do iPad, né, foi mais forte, essa eu não vou conseguir, fica até difícil, porque está guardando para o iPad, aí Deus vem e pede e ele fala, Senhor, não pede. iPad. Não pede. Agora lembrei de alguém aqui. Milagre não me largue, hein? Milagre não me largue. Foi mais forte, foi mais forte. Foi mais forte que eu. Você que está assistindo esse debate, ouvindo sobre esse tema, sobre avareza, eu quero ouvir a tua participação, quero aqui ter a sua opinião no ar. Ligue agora para 0 operadora 11 2114 1160, @ Bíblia em Debate no Twitter ou a Bíblia em Debate Oficial pelo Facebook. Dê a sua opinião. Guardar dinheiro é uma posição
de segurança ou a marca de um avarento? Vá ligando, participando, dê aí a sua opinião. A gente já abriu aqui o assunto falando sobre guardar dinheiro, sobre a questão familiar, da mulher não querer ter filhos, o homem não querer ter filhos, né? Da disponibilização. E a gente poderia pensar também naquilo que é o acúmulo de conhecimento. Muitas pessoas, elas pensam na sua formação e isso é justo. Mas a sociedade, muitas vezes, ela endeusa, vamos dizer assim, coloca num pedestal aquele que tem uma formação e uma base de conhecimentos diferenciada. Doutores, PhD e assim vai. Tá? Eu poderia considerar como avarento um sentimento aonde eu queira me vangloriar por títulos pendurados numa parede e eu menosprezo aqueles que não puderam alcançar o que eu tenho, né? Porque a minha base de conhecimento, isso aqui foi o meu esforço. Eu não posso mudar minha linha de pensamento porque vai contra aquilo que eu estudei, vai contra aquilo que eu conheço, né? Nós temos um exemplo disso. Paulo, o que ele fala quanto ao seu conhecimento anterior à conversão? Qual era o sentimento que ele tinha na questão do que ele era antes da sua conversão? Como um homem de credenciais, um homem romano, que tinha cidadania romana, que estudou aos pés de Gamaliel, que segundo a lei, ele próprio diz, era irrepreensível. Ele poderia ser considerado um homem avarento pelo seu conhecimento, sim ou não? Eu não consideraria isso avareza. Eu considero isso soberba, arrogância, sim. O cara que se vangloria. E é o que você falou, se estriba, se apoia no seu próprio entendimento. Quer dizer, é um arrogante. Se eu for no conceito de distribuição, bispo... O que eu acho avareza é um passo atrás. É o cara que, em nome da formação, sacrificou coisas maiores que ele não deveria ter sacrificado. Formação é maravilhoso até que... Quer dizer, eu não posso sacrificar minha família para alcançar o objetivo da minha formação. Eu não posso sacrificar meu casamento para alcançar qualquer coisa. Quer dizer, eu tenho que ter uma escala de valores e é aqui que reside a avareza. Para mim, é na escala de valores que eu estabeleço. E até mesmo dentro dessa questão do conhecimento, um conceito maior de avareza é justamente quando ele retém para si e não quer compartilhar. Justamente com o quê? Com o medo de repartir e não ter. De repartir e depois o outro com quem ele compartilhou. Qual era a alegria de Paulo? Era repartir. Para quê? Para que o evangelho de Cristo fosse alcançado e outros pudessem levar a palavra. E o avarento, nesse caso, o que ele faz? A gente vê hoje em dia muitos avarentos no mundo corporativo, onde ele tem uma ideia... Detém o conhecimento. Ele detém o conhecimento porque ele teme. Ele detém o conhecimento na condição de reter, né? Diríamos assim. Ele retém o conhecimento porque ele teme. Se eu tiver a ideia, eu vou compartilhar com você ou vou compartilhar com você, vocês podem melhorar o negócio, a coisa ficar melhor e aí ofusca todo o meu sucesso e tudo mais. Então, ele é avarento, sim, nessa condição. Onde ele guarda para si, ele retém para si e ele não quer compartilhar, ele esquece, falando que ele esquece que tudo vem de Deus. Que sem Deus ele não teria nada. E quando ele multiplica, ele potencializa pessoas e aí ele tem a grande oportunidade de poder crescer. Eu estava outro dia assistindo um documentário que falava sobre a técnica da fabricação de cimento, afirmando que os romanos detinham essa técnica há milhares de anos e que ela se perdeu por cerca de 1.600 anos, porque a técnica morreu com os romanos, com aqueles que tinham conhecimento. Eu vi essa matéria. E ninguém mais sabia fazer cimento, ninguém sabia fazer concreto. Só foram redescobrir o concreto, né, na época medieval, depois de 1600 depois de Cristo, tal. Até então não se fazia concreto, mas existem edifícios de quase 3 mil anos atrás que já tinha concreto nesses edifícios. E aí a gente olha e vê como Deus, através de uma coisa tão simples que é a tradição oral, né, de você ir multiplicando conhecimento, multiplicando, repartindo, compartilhando, aí a gente vê que Deus preserva aquilo que é a sabedoria e justamente reprova de uma maneira muito clara essa questão da avareza. Vamos falar com a Aparecida, ela que é do Tatuapé, aqui zona leste de São Paulo. Boa tarde, Aparecida, tudo bem? Jesus, né? Na hora que foi falar com a Aparecida. Pois é, Cida. Liga aí, Cida, liga aí. Lá vai restabelecer Nova a Jerusalém, comunicação. 623, Tatuapé. Amém, glória a Deus. Bom,
Voltando aqui na linha de pensamento, né, do que eu falei aqui do concreto, você vê toda a humanidade foi prejudicada nesse quesito de construção, né? Voltou-se, sei lá, né, muito atrás. Por quê? Porque não deixaram um determinado povo que detinha o conhecimento, não deixou aquele conhecimento vazar, acabou fazendo com que todo o resto da humanidade sofresse. E aí morreu com eles, com o império, a técnica do concreto hoje, e acabou. Nos dias que nós vivemos, esse tipo de coisa seria impossível. Porque hoje, assim, o conhecimento é uma coisa muito nivelada, né? Basta você buscá-lo, basta você acessar, ele está disponível de alguma forma. É claro que o conhecimento via fontes primárias é uma coisa, assim, que é um desafio para quem quer realmente. Não é ler jornal, não é assistir telejornal em TV, não. Estou falando um conhecimento de fonte primária precisa ser buscado, mas ele existe. Sim. Então, quer dizer, hoje... O camarada que pensar que nem o Bispo Laerte citou aqui, de pessoas, né? Eu vou guardar para mim o conhecimento, porque senão alguém vai melhorar o meu produto. Se você guardar, alguém vai pegar aquilo e vai melhorar o teu produto de qualquer maneira. Vai acabar vazando. Vai vazar e você vai perder aquilo que vai deixar de ser uma preciosidade na tua mão. Temos mais uma participação, é da Selma, ela que é da Vila Prudente. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Bispo. Tudo bem, querida? Na paz, graças a Deus. Você acha, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, Selma? Você acha que uma pessoa que guarda dinheiro, ela é avarenta? Não necessariamente. Não necessariamente. Guardar dinheiro não é sinal de avareza, mas eu até concordo com os bispos que falam que é a disposição do teu coração. Por que você está guardando aquele recurso? Qual é a tua intenção? Sim. Né? Primeiro vem sempre a intenção, porque Deus olha o coração, né? Claro. Mas eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Seguinte, deixa eu colocar melhor. Deixar de atender alguém que está necessitado, tendo recurso para fazê-lo, caracteriza a avareza. Depende. Não 100%. Então, numa situação assim. Por exemplo, eu tenho um caso familiar que eu sempre atendo a necessidade de um parente muito próximo, muito querido, muito amado. Só que esse parente se vale disso, porque sabe que eu sempre vou socorrer. Por isso que eu falei dele. Então ele se põe em dívidas, ele consome os seus recursos de qualquer jeito e depois faz que meio uma chantagem. Uma chantagem emocional contigo, como se você tivesse a obrigação de ir lá. Várias vezes eu socorri. Amém. É assim, bom, Selma, eu acho melhor a gente discutir aqui o assunto. Você está assistindo o programa, é claro, né? Então você acompanha aí a resposta que a gente vai te dar alguns pontos de vista sobre esse assunto, tá bom? Obrigado pela sua participação, querida. Tá? Obrigada a vocês, um grande abraço. Um beijo, Deus abençoe. Glória a Deus. Ela começou dizendo o seguinte: desde que eu tenha disponibilidade financeira, não atender uma necessidade, bom, se eu sair daqui, da Rede Gospel de televisão, virar à esquerda na Rua Lins de Vasconcelos e começar a procurar pessoas com necessidades, a cada 3 passos eu vou achar uma. Sem dúvida. E eu, tendo condições, se for pelo princípio que a Selma disse, eu deveria atender a todos. A minha pergunta é minha obrigação, essa é a vontade de Deus para a minha vida? Como ela própria disse, o seu parente, lá, o seu familiar, uma pessoa muito amada, ela se vale disso. E ela acabou criando o quê? Uma indisciplina em cima disso. Porque eu conto com o socorro da Selma, eu vou fazer o que me der na telha. Então, na minha opinião, Selma, com certeza você tem que aplicar, né, uma disciplina e aprender a dizer não. Porque ele é teu filho, menor de idade, dependente teu no teu imposto de renda? Não, é um parente próximo, amado. As necessidades na qual ele estoura o seu orçamento são básicas, são vitais. Ele tem filhos e a sua casa está faltando arroz na mesa, está faltando comida na mesa. Não sei se esse é o caso, mas se for, até talvez seja justo, se Deus te deu condição, ajudar. Mas se não é esse o caso, né? Outro dia ainda eu estava discutindo com uma pessoa, né, que foi na igreja tal, e estava pedindo uma ajuda para que a gente pudesse fazer lá o enxoval do seu bebê, uma família muito querida tal.
E aí começou tal, e a pessoa falou, vamos ajudar, vamos fazer um chá de bebê aqui, né? E assim vai. A esposa dele, muito simples e tal. E no meio daquilo ele começou a se irritar, porque estava chegando o tempo do bebê nascer, e o pessoal não tinha feito chá de bebê e tal. De repente, no meio disso, ele me aparece com um tablet de alto custo novo na igreja, né? Tirando fotos, não sei o quê, tal. Deu testemunho. Meu sonho, comprei para registrar o nascimento do meu filho. Aí eu chamei um grupo de oficiais que estavam se mobilizando, eu falei, você veja, aonde estão as nossas prioridades? Vou falar eu tive 4 filhos. Quando eu precisei fazer o enxoval dos meus bebês, e eu não fiquei mobilizando ninguém, eu não comprei nem sapato. Eu andei de sapato furado, né? A minha avó teve vezes que virava a gola da minha camisa, e pode até parecer situação miserável nisso, mas foi um estágio onde eu era muito jovem, eu tinha um recurso limitado, e eu não queria ver meus filhos nascendo em desonra, né? Então eu me dispus a fazer isso, e você não via nenhum elemento novo nas minhas mãos, né? Tem um ditado popular que fala assim, enquanto tiver meu compadre besta, para que comprar cavalo? A verdade... Eu uso dele, né? Sabe o que acontece? Acontece que as pessoas, às vezes, por serem bondosas de coração, ferem o princípio até da palavra. Porque o Senhor Jesus fala o quê? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não despreza essa última parte. Ame ao teu próximo, sim. E você? Você não se ama a ponto de se deixar vilipendiar dessa maneira? Você não se ama a ponto de se deixar extorquir? Não estou falando do caso da Cida, agora estou falando de maneira geral, né? Você não se ama a ponto de se deixar extorquir... A Selma, desculpa. Imagina. Dessa maneira? Então, quer dizer, nós temos que ter um critério de justiça. Porque bondade está ligada à justiça. O ser bonzinho não está. O ser bonzinho é uma deformação minha, que de repente até por aceitação, até por culpa na consciência, tudo eu acabo indo por um caminho que eu me prejudico. Né? Agora, quando eu sou justo, eu sou bondoso. Eu não preciso escolher entre uma coisa e outra. E é engraçado, né? Você citou o jovem rico, e justamente essa é a palavra que ele usa com Cristo, que ele fala bom, né? E bom Jesus fala para ele, por que me chamas bom? Né? Não, bom é Deus, né? Então, e uma coisa interessante, tem um texto aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17, que fala assim, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, olha o que o Senhor fala, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando Jesus fala aqui fechar o coração, Jesus não está dizendo, e não der recurso para ele, não fala isso, porque... Jesus não viu Pedro num apuro com os cobradores na porta da casa? Sim. Ele estava em Cafarnaum e não está escrito isso na Bíblia, mas por associação a gente imagina que Jesus estava onde? Na casa da sogra de Pedro. Sem dúvida. Imagina Pedro chegando, Jesus estava lá dentro, a sogra já esperando e falando para ele, eu nunca passei tanta vergonha. Você era um homem próspero, tinha dinheiro, barcos, tudo. Aí casou com a minha filha, eu até deixei. Agora largou tudo para seguir esse Jesus. Sócio de João. Sócio de João. E Jesus pregar com ele e com o Tiago. Agora o cobrador batendo na minha porta. Sabe como é que é sogra, né? Sabe já como é que é sogra, aquela coisa toda. Só um parênteses. E Pedro aprendeu tão bem a lição que depois o coxo da Porta Formosa pediu dinheiro e ele não deu. Não, já não tem dinheiro mais não. Prata e ouro não tem, Não é querido. isso que vai resolver o teu problema. E Jesus fala, Jesus abre o coração e fala, Pedro, eu vou resolver o teu problema. Ô Senhor, e Pedro imaginou, ele vai pagar? Vai fazer aparecer a moeda, vai tirar da orelha ou coisa parecida? Ele falou, não. Pô, você vai lá e ele ali trabalha com Pedro naquilo, literalmente, que são os valores de Pedro. Sim. Você vai lá pescar e vai encontrar um peixe com a moeda na boca, lança o anzol. Imagina, Pedro, Senhor, desculpa, mas eu sou pescador, eu entendo disso. É interessante como Deus trabalha nos valores. Nunca vi um peixe com moeda na boca. Com moeda na boca, logo um starter, que era uma moeda grande para caber na boca de um peixe. Aí Pedro vai e aí acontece. Ali Jesus abriu o coração. Então, abrir o coração não quer dizer dar dinheiro, né? Mas você provê o recurso para que a pessoa aprenda a justamente sair ali da enrascada. Não só prover o recurso, como também ensiná-lo, né? Criar essa condição. Então, de repente, para a gente finalizar aqui o assunto com a Selma, cabe você, Selma, que tem uma condição melhor, que provavelmente tem uma educação financeira também melhor,
né, colaborar com o seu familiar nesse sentido. Fala, vamos lá, então eu vou te ajudar, vou te dar uma aula de finanças pessoais. E um bom jeito de ensinar negando muitas vezes, né? Vou te chamar. Então, você quer me ajuda? Vou te ajudar. Vem aqui, esteja aqui tal hora, a gente vai para o culto juntos, né? Vou te levar na Arep e você vai mudar a sua vida, porque também não é possível passar uma vida inteira dependendo de um familiar te socorrer, né? Fere até o brio de qualquer homem que tenha um pouco de honra, né? Bom, vamos falar então com a Daniela, ela que é de Goiânia, Goiás, capital de Goiás, cidade linda. Tudo bem, Daniela? Boa tarde. Tudo bem, bispo. Paz, Boa querida. tarde. Muito calor aí em Goiânia hoje? Não, 26 graus, tá fresquinho. 26 graus não tá calor. 26 graus. Fresquinho. Tá fresquinho. Pra região eu concordo com você. Pra Goiás, 26 graus é quentinho. Hoje tá gostoso o clima. Tá aqui. certo. Um beijo, viu, querida? Deus abençoe. Me fala aí, você acha que economizar dinheiro é um sinal de avareza na vida de uma pessoa, Daniela? Não, bispo. Se Não, for né? pra economizar e assim, não abrir mão de coisas, por exemplo, assim, eu vou economizar porque eu quero fazer uma viagem ano que vem. Aham. E então eu preciso poupar para eu conseguir Você tem fazer aquele essa objetivo viagem. em comum. Isso. Aham. Quando se tem um objetivo que a gente está poupando porque temos um objetivo, isso não é avareza. Tá certo. Avareza é você abrir mão de todas as coisas para poder guardar um dinheiro que nem você sabe para que você vai usar. Só para ver o saldo subir lá. Opa, né? É isso. Não comi, não passeei, não fiz nada, mas subiu R$10 o saldo aqui. Isso Tá sim se certo. torna avareza, mas assim, poupar para poder fazer algo não é avareza não. Tá certo. Então tá bom, Daniela. Quer mandar um beijo a alguém, querida? Eu vou mandar um beijo aqui pro pessoal da Renascer aqui de Amém. Goiânia, pro Beijo Bispo dado. Rodrigão Bispo e pra Rodrigo. Pastora Almira. Pastor Almira, um beijo aí, casal querido. Né? É isso aí. Deus abençoe, então. Fica Amém. na paz. Boa tarde, bispo. Tchau, tchau. Deus, tchau. Olha só, né? Famosa síndrome do tio Patinhas. Tá lá com o extrato na mão, entra na internet e vê o extrato 3 vezes por dia, achando que vai crescer, né? Mas muitas pessoas são presas nisso, né? São presas nesse sentimento de querer reter e tal. O brasileiro, por exemplo, tem uma cultura muito grande de apostas, né? E você vê que a maior parte das pessoas que você pergunta, que se você ganhasse esse prêmio, né? Loterias aí que estão, né, em larga escala, são difundidas no país, não tem uma esquina do país que não tem uma lotérica, né? O que você faria se você ganhasse esse prêmio? Loteria do Natal. A primeira coisa que a pessoa pensa, vou parar de trabalhar. Parar de trabalhar, imagina, sonho. Uma das primeiras respostas, acho que de todos que são entrevistados. Vou parar de trabalhar, vou comprar uma casa, vou comprar não sei o quê. É a antítese da mente próspera. Pois é, porque não próspera, existe resultado, não existe prosperidade sem muito trabalho. Em um minuto assim eu vou voltar àquela tese que eu coloquei no início, que não é a coisa praticada, mas o porquê da coisa. Você pode sacrificar o que quer que seja. Você pode sacrificar e privar teus filhos de terem alguma coisa? Pode. Pode. Se for pelo bem futuro deles, pode. E é até saudável isso, né? É até pra saudável ensinar a para que eles ensinem. Ensinar a valorizar. Você pode se Eles privar de aprendam, comer né, a uma ter pizza, valor. como foi citado? Pode. O que você não pode é privá-los em nome de algo que deveria ser numa escala menor em valor para você e não é. É aí que está a distorção, é na escala de valoração. Somente nisso. Não é no ato em si, de fazer ou não fazer, de guardar ou não guardar, de privar ou não privar. Então, aí a gente vai entrando em subclassificações disso, né? Eu posso deixar de fazer tal coisa? Pode. Mas e se comprometer meu filho? Também pode. Desde que seja por algo que é um valor maior. Agora, você quer alguma coisa para você passa por cima da tua família, priva a tua família, eu não sei o quê. E você é só o beneficiado, o teu ego é o beneficiado? Misericórdia, aí é o cúmulo da avareza. É isso aí. Bom, vamos caminhando aqui para o final do programa. Daqui a pouquinho, durante o Meditando, você vai ter uma resposta bíblica para essa questão, se a avareza está ou não em economizar dinheiro. É claro que eu, pessoalmente, não entendo assim, mas é importante a gente saber qual é o propósito de Deus para que você tenha esses recursos. Nós discutimos aqui vários pontos, onde o Bispo Sérgio falou da disponibilização, o Bispo Laerte também tocou nesse assunto, onde nós expusemos aqui assuntos como o da Selma, que é deixar de atender o familiar, será que teria ou não um sentimento de avareza? É óbvio que não, porque José, por exemplo, dá um grande exemplo disso.
ele entendeu qual era o propósito de Deus da prosperidade na sua vida. E porque Deus foi colocá-lo ali no Egito, como é que ele foi plantado, prosperou e cresceu tanto no Egito, com um único propósito: abençoar sua casa, sua família, para proteger os hebreus e fazer com que eles não perecessem. E no dia da fome, no dia da tristeza, ele pôde pôr o seu pai, todos os seus irmãos, seus familiares, ali centenas de milhares de pessoas, aonde? No melhor da terra, em Gósen, que era o melhor da terra do Egito. Então tem um propósito. Você que conhece ao Senhor, você que está nos assistindo agora, há um propósito de Deus para multiplicar e prosperar a sua vida. E se você tiver que economizar alguma coisa, guardar alguma coisa, é lícito, né? E dentro da palavra você já vai entender isso. Eu quero agora chamar você para esse grande desafio que é ser um Gideão da conquista. Você que está nos assistindo agora, há diante do Senhor uma obra sendo feita, e todos os dias nós nos levantamos para levar o Evangelho nesse país, pela Rede Gospel de Rádio, pela Gospel FM, né, que é a Rede Gospel de Rádio, e também pela Rede Gospel de Televisão. Nós pregamos, levamos a palavra, levamos a cura, levamos a transformação. Isso só acontece por causa de pessoas com seu coração liberal, que abençoam a obra e têm um memorial diante do Senhor. Ser um Gideão é ter um memorial, é estar desprendido, é saber que eu semeio e eu colho, porque nada é feito em vão, o meu trabalho no Senhor não é vão. Você pode ser hoje um Gideão. Eu preciso da tua ajuda para continuar com essa obra na Gospel FM, na TV, na Rede Gospel de Televisão, e também nas nossas frentes assistenciais. Nós temos aí algumas imagens do nosso centro de recuperação, onde milhares de jovens já foram tratados e recuperados. Está aí, olha, tudo com a maior qualidade, carinho, amor, dedicação. Essas pessoas que para a sociedade não eram mais nada, tinham caído de descrédito e estavam lançadas fora. Era mais ou menos assim, ó, lixo humano. Eles são aí recebidos em amor, respeito, são reconstruídos em todos os sentidos e saem daí novas criaturas cheias do Espírito Santo de Deus, prontas para serem reintegrados à família e à sociedade. Também no Núcleo Heliópolis, um lugar maravilhoso, onde 190 crianças são ali tratadas diariamente, abençoadas com reforço escolar, alimentação, uniforme, inclusão digital e palavra. Todos os dias nós ministramos essas crianças e elas não são adotadas pelo mundo, mas são adotadas pela palavra e pela Igreja de Cristo. Tudo isso é promovido pelo Gideão. E você que ainda não é um Gideão, quero te chamar hoje a fazer esse desafio. Você ligando agora para 0800 878 1200, 0800 878 1200, você vai ser um Gideão. Ou 4003 0512, você faz o seu cadastro, fazendo uma doação aí de apenas R$2 por dia, R$2, menos que um café. Nós vamos enviar para sua casa, olha, essa linda mezuzá. Além de você contribuir com a Rádio Gospel FM, com a Rede Gospel de Televisão e com as frentes assistenciais, você vai receber essa mezuzá. Milhares e milhares de testemunhos nós já ouvimos e todos os dias acontecem por quem tem esse memorial diante do Senhor. Você vai receber a mezuzá, tenha de casa, tenha de carro, vai pôr na sua porta, na sua carteira, na sua pasta de trabalho e profetizar todos os dias, e a promessa há de se cumprir em nome de Jesus. Então ligue agora, faça o seu desafio Gideão, 0800 878 1200. Se você tiver qualquer dificuldade com a ligação, você envia um SMS com a palavra Gideão para o 11 9 9693 1200. 11 9 9693 1200. Basta uma mensagem do seu celular escrito Gideão, nós vamos retornar essa ligação para você e vamos aí fazer o seu cadastro, tá bom? Deus abençoe, você vai agora ao quadro Meditando. E no quadro Meditando de hoje, eu quero compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 15. Então Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui.
de uma maneira muito clara, Jesus aqui, ele reprova a avareza, e imediatamente depois desse texto, Jesus traz uma parábola. A parábola daquele homem que tinha muitas riquezas, e aí ele fala, eu vou construir novos celeiros, vou derrubar os que eu tenho, vou construir novos celeiros, para que eu possa acumular mais e mais tesouros na terra. E ele vai dormir à noite, e aí então o Senhor aparece a ele em sonho e fala, louco, amanhã pedirão a tua alma, e tudo o que você tem vai servir para quê? Tudo o que você ajuntou, tudo que você acumulou, servirá para quê? E aqui o Senhor encerra então dizendo o seguinte, no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha que coisa interessante, Jesus, ele fala aqui que existe uma riqueza, é a riqueza que nós podemos ter para com Ele. E essa riqueza é justamente aquilo que é o oposto da avareza. Enquanto o homem, ele entesoura para si mesmo, ele tem dificuldade de compartilhar, ele tem dificuldade de repartir, não apenas naquilo que nós falávamos aqui no programa, não apenas naquilo que é o valor monetário, o valor financeiro, mas até mesmo no valor cultural, no conhecimento, naquilo que são as suas ideias, existe uma riqueza que é a condição de ser rico para com Deus. E ser rico para com Deus é saber repartir, ser rico para com Deus é ter o costume de Deus, é saber entregar. Porque João 3,16 nos fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele não guardou para si, mas ele deu o seu único filho, aquele único que ele tinha, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Então, aprendamos com o Senhor a sermos ricos. E ser rico para com Deus é saber compartilhar. Compartilhar é saber repartir, é saber dar aquilo que você tem de uma maneira que possa vir edificar o teu próximo. É diferente daquilo que é uma condição de paternalismo ou até mesmo um assistencialismo barato. Mas sim, você levar aquilo que você tem, aquilo que está nas tuas mãos, àquele que não tem nada. Então, que nós a cada dia possamos ser mais e mais ricos para com Deus, repartindo aquilo que nós temos. Aquilo que é financeiro, mas também aquilo que é o nosso conhecimento e o mais importante, repartindo aquilo que é a salvação em Cristo Jesus, porque nós recebemos isso de graça e precisamos também estar dispostos a levarmos esse evangelho, a levarmos essa condição de salvação a toda a criatura. Por isso, medite nessa palavra e seja tremendamente abençoado. Esse foi o nosso quadro Meditando aqui no programa A Bíblia em Debate. Chegamos ao final de mais um A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Quero aqui agradecer a todas as participações, o pessoal sempre interagindo com o programa. Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Todo mundo aqui também que tem trabalhado por esse programa, o câmera, o pessoal da produção, o Ronaldo sempre lá no nosso backstage. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Eu, Bispo Newton Rueda, nesta segunda-feira estarei ministrando a AREP, lá no Renascer Jardins, na Faria Lima, 1912, um lugar de Deus para a nossa vida, o endereço mais belo da nossa cidade, Faria Lima, 1912. Também lá no Ipiranga. Rua Agostinho Gomes, 3.519, você é o meu convidado especial na AREP hoje, tanto no Jardins quanto no Ipiranga e Carapicuíba e todas as igrejas Renascer em Cristo. Nós vamos falar sobre como se preparar para apresentar-se diante de Faraó. Você precisa estar preparado para as grandes oportunidades que Deus tem já reservadas para a tua vida. Eu te espero lá, junto com a minha esposa, a Bispa Suami Lafayette, Agostinho Gomes, 3.519, do ladinho ali do metrô Sacomã. E essa semana, né, Bispo Rueda, Bispo Sérgio, semana abençoadíssima. Vamos ter ainda culto de primícias na sexta-feira, Santa Ceia de Oficiais no sábado. O mover é maravilhoso, apostólico e ele não para. É isso aí, também o Bispo Sérgio em Carapicuíba. Obrigado, Bispo Rueda, Bispo Laerte, obrigado você que esteve conosco. Eu te espero em Carapicuíba, imperdível reunião da AREP, Avenida Rui Barbosa, 1284, bem no centro. Tá certo. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.